Nós estamos felizes, podem sentar, pela presença de cada um de vocês que estão nessa noite aqui na comunidade do Espaço Novo Tempo. Mas também nós estamos felizes hoje, porque nós temos um convidado especial. Nós temos aqui o pastor Ivan Saraiva. Seja muito bem-vindo à comunidade Espaço Novo Tempo aqui em Fortaleza. Então essa aqui é a comunidade que recebe todos de braços abertos, como também recebe o Senhor. Muito bem, muito obrigado, Drauzio. Uma boa noite a todos. Eu vou torcer para não tropeçar aqui. Não, antes, melhor que torcer, eu vou mudar. Gente, que bom, que alegria poder estar aqui no Espaço Novo Tempo. Deixe-me fazer algumas perguntas para eu poder entender o que está acontecendo aqui, porque eu estou meio perdido, certo? Quantos dos que estão aqui nessa noite estão vindo costumeiramente aqui no Espaço Novo Tempo? Deixe-me ver a mão, ok. Quem está vindo pela primeira ou segunda vez, está assim que nem eu, assim meio perdido. Ok, sejam bem-vindos, eu também estou assim, tá? Mas que bom que estamos reunidos aqui. Esse é o Espaço Novo Tempo de Fortaleza. Daqui a pouco tempo, ou vai ter que abrir um outro Espaço Novo Tempo, ou vocês vão ter que ir para outro lugar, porque essas cadeiras aqui já não vão comportar mais tanta gente assim, né? E que alegria podermos nos reunir, independente da nossa denominação religiosa, independente das nossas crenças pessoais, porque cada um aqui tem uma história de vida diferente do outro, né? Tem gente aqui que está vivendo algum problema assim bem difícil. É possível que no meio aqui existam pessoas vivendo um problema assim bem específico e pontual. Mas talvez exista alguém que veio para cá só feliz, alegre, contente. É possível que exista alguém aqui que ele é meia luz a vida inteira, nem muito triste, nem muito alegre, ele passa a vida assim, meio apagado. Conhece gente assim? A vida já machucou tanto que o indivíduo não consegue mais ter brilho no olhar. A verdade é que esse aqui é um grupo heterogêneo, né? Mas nós nos reunimos aqui para nos unificarmos na palavra de Cristo, na palavra bíblica. E eu espero que você saia daqui compreendendo algumas coisas. Conversando com o Daniel e com o Drauzio, quando a gente veio para cá, Daniel perguntou assim para mim: como é que você faz? Você escolhe o tema antes, depois, durante? Como que você faz? Eu sempre chego no lugar, analiso, olho, observo. E hoje, de alguma maneira ou por alguma razão, eu quero conversar com você e não pregar. Conversar. A gente vai abrir a Bíblia, vamos entender algumas coisas importantes, mas eu queria que fosse uma mensagem diferente, uma mensagem mais pessoal do que uma preleção. Será em forma de preleção, mas o que eu sinto no meu coração é que você precisa talvez de uma mensagem mais pessoal e que de alguma maneira abra um pouco os teus horizontes. Deixa eu falar um pouquinho a meu respeito. Eu sou um pastor e pedagogo, tive a alegria de estudar na Universidade Federal do Paraná, fazendo curso de pedagogia. Sou casado já há 14 anos, tenho 2 filhos, o Gabriel e a Sofia. O Gabriel fará 10 anos 1º de novembro, a Sofia fez 7, 1º de setembro. Moro em Jacareí, sou natural de Curitiba, do estado do Paraná. Vou fazer algumas perguntas aqui antes da reflexão bíblica. Quantos dos que estão aqui acompanham a TV Novo Tempo de algum jeito, de alguma maneira? Ok. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quantos dos que estão aqui não são adventistas do 7º dia? Deixa-me ver sua mão. Ok. Eu quero dizer para você uma coisa. Placa de igreja não salva? Você acredita nisso ou não? De verdade, mano? Você acredita? Você acha que uma placa
Tipo assim, eu sou católico e por isso eu vou ser salvo. É isso? Não. Eu sou adventista, porque eu sou adventista, você... É isso? Ok. Vocês querem ver como não salva mesmo? A origem da minha família é católica. É a maior igreja cristã do mundo. Lá dentro tem gente salva? Sim ou não? Tem. Tem gente perdida? Tem. Dentro da igreja batista tem gente salva? Tem gente perdida? Assembleia de Deus tem gente salva? Tem gente perdida? Claro que tem. Na igreja quadrangular tem gente salva? Tem gente perdida? Na adventista tem gente salva? Tem gente perdida? Ok. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Tem budista salvo? Claro que tem. E tem budista perdido? Tem muçulmano salvo? Tem muçulmano perdido? Tem ateu salvo? Gente, eu acho que vai ter tanto ateu no céu. Pensa só numa coisa. Pensa num chinesinho que viveu no terceiro ano, nasceu no terceiro ano da nossa era. Ele nasceu no interior da China, aos 17 anos, ele teve malária e morreu. Você acha que esse indivíduo está literalmente condenado à morte eterna porque ele não teve a oportunidade de conhecer Jesus? Querido, a graça de Cristo, ela é muito mais ampla e profunda do que o conhecimento que um ser humano possa ter de Cristo. Se nós pensarmos diferente, nós estamos condenando todos os indígenas que foram massacrados no Brasil. Eu e você precisamos entender que a graça de Jesus ela é ampla para salvar a todos. Todos os que vivem de acordo com a luz que receberam. O que eu quero dizer com isso? O cristianismo vive uma crise, é uma crise de existência. Porque existem 40 mil denominações cristãs no mundo, catalogadas, fora as que abrem aí a torta e a direita. Só que cada uma delas afirma ter a verdade, mas ensinam coisas completamente diferentes. Hoje o cristianismo vive a crise onde Jesus não é mais a peça principal do cristianismo, é o pecador. Hoje as igrejas estão preocupadas em agradar o pecador. Como que nós vamos fazer para agradar o cliente? Agora, o interessante é que Jesus, ele não estava preocupado com a felicidade dos crentes e sim com a santidade dos santos. O cristianismo, eu sei que alguns aqui vão se escandalizar com o que eu vou dizer, mas o cristianismo é a religião mais radical da Terra. Pensa na mensagem de Cristo. Tenta tirar toda a cultura que eu e você carregamos em relação a Cristo. Pensa na mensagem de Cristo. Cristo disse assim, ó: se você ama o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, teu irmão ou a tua irmã mais do que a mim, não serve. Você não presta para essa relação aqui. Jesus foi além, ele disse assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E Jesus ele vai colocando a humanidade contra a parede quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês vão me servir e me seguir, ou vocês vão servir a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Imagina o que Jesus Cristo disse: não ameis o mundo e nem o que nele há. O próximo verso parece que deveria ser assim: quer que eu desenhe? Não é para amar o mundo. Olha como Jesus era radical. Um jovem rico chegou perto de Jesus e falou assim: como é que eu faço para ir para o céu? Falou assim: guarda os mandamentos. Engraçado, né? Quando o indivíduo falou sobre salvação, Jesus gruda com os mandamentos.
Se eu faço isso na TV Novo Tempo, eu sou legalista. Mas quando o indivíduo perguntou o que eu faço para ser salvo, Jesus começa a falar dos mandamentos. Jesus. Aí você, isso aí eu sou judeu, eu faço desde pequeno. Então te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e traga para a minha igreja que eu estou fundando agora, eu preciso de recursos. Foi isso? Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse para vender metade. Vender o quê? Entregar para quem? Para os pobres. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não usa dinheiro não, viu? Tem gente que diz assim, eu fui na igreja e entreguei minha oferta para Deus. Você entregou o que para Deus? Você entregou para a igreja. Eu, Ivan, sou dizimista desde os meus 16 anos. Eu oferto na minha igreja, minha esposa, meus filhos. E sabe para quem eu oferto? Para a minha igreja. Porque eu sei que precisa pagar a luz, precisa ter o ar-condicionado, isso aqui custa dinheiro, isso aqui custa dinheiro, isso aqui... Eu preciso, assim como a minha família é beneficiada, eu preciso contribuir. Agora, eu não estou dando para Deus. Deus no céu, Deus não se interessa pelo meu dinheiro. Você acha que Deus precisa do meu dinheiro? Você acha que você materializa a tua fé com dinheiro? Você só pode estar de brincadeira comigo. Deus, sabe que essa compreensão de que a gente dá o melhor para Deus é pagã. Sabe o que a gente entrega para Deus? O que a gente tem de pior, que é o nosso coração. É isso? Isso é adoração. Eu digo assim, Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. Que é esse coração sujo, mau, egoísta, orgulhoso, autossuficiente, presunçoso, é isso aqui. Aí Jesus diz assim, isso é tudo que eu quero. Para purificar aquilo que eu sou e quem eu sou. Jesus... Quando Ele olha para mim e para você, a gente tem uma compreensão diferente, né, da de Deus. A gente pensa assim, que no mundo existem pessoas boas e pessoas más. Aí você pergunta, né, quem são as pessoas boas? O indivíduo fala, eu sou uma boa pessoa, quem mais? Bom, as pessoas que eu amo são boas pessoas, as pessoas que me amam são boas pessoas, e as que pensam como eu penso. Essas são as boas. Quem são as más? As más são todas as que não gostam de mim, as que falam mal de mim, e o Estado Islâmico. Esses são os maus aí. Esses são os... Gente, quando Deus olha do céu, Ele só vê gente má. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Aí então Deus diz assim, só existe gente má, mas existem alguns maus que não querem ser maus. Aí Deus usa a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, o seu desejo para purificar você. O cristianismo, ele é radical porque Jesus Cristo disse assim, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O jogo que Deus joga é assim, perde e ganha. A gente quer jogar o jogo do ganha-ganha. A gente quer ganhar as coisas desse mundo, do nosso mundo pessoal, e quer ganhar as coisas da eternidade. Esse jogo Deus não joga. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Imagina o que Jesus Cristo disse, quem não ajunta comigo espalha. Não, eu não estou espalhando, eu só estou quietinho, está espalhando. Jesus sempre foi radical. Jesus Cristo disse assim, olha, você vai ter que pegar uma cruz para me seguir. Só que as pessoas não querem esse Cristo bíblico. Sabe que Jesus as pessoas querem? Jesus que cuida, o Jesus que é pastor, o Jesus que abraça, o Jesus que faz carinho, o Jesus que responde à oração de maneira milagrosa. Esse Jesus é real, mas não é só isso. É como se você cortasse um abacate no meio e falasse que aquilo é um abacate inteiro. Eu e você precisamos voltar à Bíblia e aprender o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz assim, Ivan, você é pecador, não existe nada de bom em você, e se você não morrer para a sua vida, você não pode herdar a vida eterna.
Pensa no que Jesus Cristo disse, é melhor você entrar no reino sem um braço, sem uma mão, sem um olho, do que perder. E ele vai além e fala assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Vocês entendem que o cristianismo significa, o que é um indivíduo ser um cristão? É um indivíduo que morre para ele e nasce para Cristo, que é o que Paulo disse, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Por que Paulo tinha tanto êxito na pregação do Evangelho? Porque não era ele, era Jesus. Não era ele, era Cristo. Não era ele que vivia mais, era Cristo que vivia. Então as pessoas eram atraídas a Cristo e não a Paulo. Por que hoje as pessoas não se convertem? Sabe por quê? As pessoas não se convertem porque quando elas olham para o Ivan, elas veem um pastor adventista. Ele não vai se converter. As pessoas quando olham para você, olham um católico, olham um batista, olham um protestante, olham um espírita, olham um agnóstico. Elas não conseguem ver Jesus em nós. Eu tive o privilégio de fazer uma cruzada evangelística no Japão. E lá, alguns japoneses, obviamente com tradução, me fizeram a seguinte pergunta. Pergunta não, a colocação. Eles quiseram me mostrar o seguinte, porque, lógico, todo mundo parte do seu pressuposto. Como no Oriente tudo envolve religião, eles diziam assim, como é que você quer que a gente aceite Jesus se foram os cristãos que soltaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki? Eu disse para eles assim, olha, obviamente eles argumentando, dizendo que ali não eram bases militares, que só tinham civis, toda aquela história que nós sabemos. Eu disse assim, olha, foi muito errado o que o Ocidente fez, muito errado. Mas vocês também estavam errados em apoiar Hitler. Eu falei, a diferença é que quem fez isso, ele poderia até professar uma fé cristã, mas não foi Jesus que soltou essa bomba. A gente não pode acreditar a Deus as ações humanas. Eu não posso dizer que a fome da África, quem é responsável é Deus, se sou eu que estou acumulando aqui, enquanto está faltando lá. Eu sou responsável, o ser humano é responsável pelas mazelas humanas e não Deus. Querido, com esse pano de fundo que eu apresentei para vocês, eu gostaria de dizer, para a gente começar a reflexão bíblica, que quando Deus criou o ser humano, nós éramos plenamente felizes, nós tínhamos alegria no coração, plenitude, paz, segurança. E quando nós pecamos, o pecado trouxe 3 problemas gravíssimos para a raça humana. Com o pecado veio a rebelião, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós passamos a odiar as coisas que Deus ama e amar as coisas que Deus odeia. Nós nos tornamos rebeldes, criou-se uma inimizade entre nós e Deus. A gente não quer as coisas que Deus quer. Primeiro problema do pecado, rebelião. O segundo problema do pecado foi a morte. Eu e você morremos. Somos mortais. E o terceiro problema, a maldade. E esses 3 problemas foram solucionados por Deus. E são essas soluções que nós veremos aqui na palavra de Deus hoje, certo? Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17, verso 28. Quem achou diz amém. Ok. Atos 17, 28. A primeira frase diz assim, pois nele, ou seja, em Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus, nós
nos movemos, vivemos e existimos. Ora, se eu só vivo em Deus, se eu me movo em Deus, se eu existo em Deus, quando houve a ruptura, quando houve o pecado, por que razão a gente não morreu? Se eu existo nele, se eu me movo nele, se eu vivo nele e eu não estou mais nele, porque nele não há pecado e eu tenho pecado, logo eu não estou em Deus, por que é que nós não desexistimos? Por que que quando Eva pecou, ela não foi fulminada naquela hora? Ia ser didático, né? Porque ela pegou a fruta, comeu, Adão, morre. Você acha que Adão ia pegar aquela fruta ali? Aqui, ó. Já estava morta. Ia ser didático. Por que que ela não morreu? Podia ter morrido. Ou então ela pegou, ofereceu para Adão, os dois morreram. Bom, o salário do pecado é o quê? Morte. Pecou, tem que morrer. Por que não morreu? Bom, eu quero abrir um parênteses e daí eu vou fechar e vou continuar a linha. Preste atenção na razão pela qual foi tão agressivo o que Eva e Adão fizeram. Deus disse assim: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se você comer, você vai... Ok. Chegou o diabo e disse assim para ela: não, você não vai morrer. É mentira. Deus está escondendo uma coisa de você. Se você comer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Deus está mentindo para você. Ali, Eva, ela teve que tomar uma decisão, porque alguém estava mentindo. Deus dizia que ia morrer. O diabo, através da serpente, dizendo: não, você não vai morrer. Alguém era mentiroso. Alguém era mau caráter. Alguém estava destruindo a própria existência dela e ela não sabia quem. E ela então teve que definir quem era o mentiroso da história. E ela duvidou de Deus, do caráter de Deus. Então não foi simplesmente porque, como um filho da gente, você fala: ó, não é para ir no parquinho agora. E ele vai. Não é só uma desobediência. Ali Eva, ela teve que definir quem era o impostor, quem era o mau caráter. E ela, no coração, disse: Deus está mentindo para mim. Fecha o parênteses. O pecado veio. O pecado, do salário do pecado é a morte. Deveriam morrer, não morreram. Por que não morreram? Vamos deixar a Bíblia falar. Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, o último livro da Bíblia. Apocalipse 13, verso 8. Eu quero o finalzinho do verso 8, mas a gente vai ler o verso 8 inteiro. Diz assim: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde quando Jesus é o Cordeiro morto? Segundo a Bíblia. Você acabou de ler. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Antes do pecado entrar nessa terra, preste atenção, antes do ser humano pecar, Deus já apresentou Jesus como o Cordeiro morto nos fundamentos da criação dessa terra. Jesus já era o Cordeiro morto. Sabe o que Deus fez para que o homem não morresse imediatamente quando pecasse? Porque obviamente Deus sabia que o ser humano iria pecar. E antes do problema surgir, Deus vem e responde à ação do ser humano. Ele se antecipa aos movimentos humanos e ele apresenta Jesus como o Cordeiro morto antes do pecado. É por isso que Adão e Eva e toda a raça humana por 4.000 anos continuaram vivendo, se multiplicando, porque Jesus Cristo era o Cordeiro morto. Ele foi executado pela cronologia bíblica 4.000 anos depois do pecado.
mas ele já havia resolvido o problema antes dele surgir. Mais ou menos assim, eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, era meu aniversário, em 2004, quando a minha esposa me deu um presente, eu abri uma roupinha de bebê. Eu demorei ali, acho que talvez 1 minuto para entender o que era aquilo. E foi a primeira vez na minha vida que eu passei uma noite em claro. Nunca nada me tirou o sono. Eu durmo. De verdade, eu durmo. Mas aquela noite, eu passei a noite na janela. Porque eu cuidava de uma igreja de 1.200 membros. Eu falei assim, me dá mais 8 dessa e não me dá um filho. E aí então chegou o problema, né? Você tem que montar um quarto para a criança. E aí chega o problema do berço. Aí eu não sabia. Mas você tem que comprar o berço, tem que comprar não sei o quê. E eu fui. E aí é o seguinte, você chega na loja de berço, qualquer loja de berço, se quiser, chega lá, tem assim um berço de R$2.000 e tem um berço de R$800. Quem que é o berço de R$2.000? O homem ou a mulher? O homem que é o berço de quanto? E qual que vai para casa? É igual em todo lugar. E eu pensei assim, já que vai esse, então ele vai dormir aí até os 10 anos, nem que fique torto, para valer a pena o investimento. Mas obviamente que chegou uma hora que o Gabriel não cabia mais naquele berço, e aí tinha que comprar a cama, e aí lá fui eu comprar a cama, aí compra a cama, e aí quando chega em casa, vai rolar e vai cair. E eu falei assim, não comprei cama com aparadouro. Mas daí agora a cama já estava comprada, já estava paga. Então eu tinha que achar um aparadouro móvel que combinasse com a cama. Achei no Rio de Janeiro, eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, eles falaram assim, 1 mês chega na sua casa. Em 3 apareceu o negócio lá. Enquanto o aparadouro não chegava, o Gabriel ia rolar. Sabe o que eu fazia? Enchia de almofada e travesseiro. Não era para ele cair, mas se ele caísse, ele seria amparado. O que Deus fez foi encher de travesseiros o nosso mundo. Quando não era para cair, mas se a gente caísse, a gente cairia nos braços de Jesus. Por isso Eva não foi exterminada. Por isso Adão não foi fulminado. Porque antes deles caírem, a solução já havia sido apresentada. Isaías 65 diz assim, antes que clamem, os responderei. Imagine, o que você imagina na tua mente? Que é assim, você hoje vai fazer um pedido de oração. Hoje você pede, aí Deus diz assim, opa, me pediu, a partir de agora eu vou começar a resolver. Antes não. Querido, você acha que Deus não se antecipa às suas orações? Você acha que Deus só começa a agir depois de uma oração? Imagine, o Salmo 139 diz, ainda a palavra não me chegou à boca e tudo, Senhor, conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, conhece todos os meus caminhos. Salmo 139 continua dizendo assim, todos os meus dias foram escritos. Você acha que Deus não sabia que você está vestido da roupa que você está hoje, sentado na cadeira que você está hoje, com o braço? Você acha que Deus não sabia já? Antes de você nascer? Claro que sabia. Agora, o conhecimento futuro de Deus não é causal, ele não causa. Foi você que escolheu a sua roupa, foi você que escolheu sentar onde você está. Mas ele já sabia que você, na sua liberdade, escolheria essas coisas. Deus já sabia que o ser humano iria pecar. E por isso ele se antecipa aos movimentos humanos, como ele tem se antecipado aos seus movimentos. Você sabe que daqui a 1 mês vão surgir problemas na sua vida que hoje você não tem. E Deus já há muito tempo está resolvendo um problema que você ainda não tem e que você ainda vai orar. Deus não espera o problema acontecer.
Deus se antecipa. Você não faz isso? A gente não compra carro com airbag para não usar? Não é isso? A gente compra e não quer usar. Alguém quer fazer o teste? Não, agora eu vou ver. Não, a gente faz seguro para não usar. Deus se antecipa aos movimentos humanos, e se antecipa aos seus e aos meus. Deus resolve o problema da rebelião, se antecipando aos nossos movimentos, para que o pecado não fosse o fim de tudo, para que a rebelião não fosse o fim de tudo. Mas tinha um problema, a morte. Para a gente entender como Deus resolveu o problema da morte, a gente precisa ir para o começo, para o princípio, Gênesis. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era... O que diz a sua Bíblia? Muito bom. E houve tarde e manhã. Ok. Você percebeu, você se lembra do relato da criação, que Deus vai... E houve tarde e manhã e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom, que era bom, que era bom, que era bom. No final de tudo, viu Deus que tudo era... O que é melhor, bom ou muito bom? Você se lembra da pré-escola? Tinha lá o bom, muito bom, ótimo, excelente, e ainda tinha umas estrelinhas. Lembra disso? Gente, eu me lembro quando eu ganhei minhas estrelinhas. Que alegria, que felicidade. Estrelinhas raras. Aí eu migrei da pré-escola para a primeira série, na época era a primeira série, né? Aí inventaram uma palavra chamada regular. Isso me acompanhou o resto da vida. Tal do regular. Regular. Era tão bom quando era só bom, muito bom. Então, você concorda comigo? Bom, muito bom é melhor que bom? Ótimo melhor que muito bom? Excelente melhor que ótimo? E assim, é uma gradação. Vocês conseguem ver que o autor aqui de Gênesis, ele está dizendo que o conjunto da obra é melhor do que as partes? Bom, e que tudo era muito bom? Conseguem ver isso? Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora para você. Será que Deus, sendo um ser perfeito, criando um planeta perfeito, não poderia avaliar um pouco melhor a sua criação? Quero dizer o seguinte, por que Moisés aqui ele não pega e não diz assim, e viu Deus que tudo era extraordinário, estrelinha, por que só muito bom? Será que é só uma questão linguística? Ou será que Deus tem alguma coisa para dizer para você e para mim aqui? Você reparou que em Gênesis é sempre assim, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã? Por que não manhã e tarde, manhã e tarde? Por que tarde e manhã? Porque, biblicamente, o dia começa com a parte escura. É uma coisa óbvia, lógica, fenomenológica, é só você olhar. Quando que o dia acaba? Quando a luz vai embora, o dia acabou. Logo, o outro dia começou. Essa história de você começar um dia no meio da madrugada, meia-noite, ele tem sentido dentro de uma globalização. Mas se você olhar assim fisicamente, logicamente, pelas leis da natureza, não tem sentido você começar um dia meia-noite. Virou dia. Como assim? É meia-noite. Como é que um dia termina e começa à meia-noite? Biblicamente sempre é assim. Tarde e manhã. Tarde a parte escura, que é a noite. Manhã a parte clara do dia. É noite, dia, noite, dia. Quando que começa um dia? Quando termina o outro. Terminou a luz, começou outro dia. Biblicamente sempre foi assim. Agora, você reparou que existe noite e dia? Aqui em Fortaleza acontece esse mesmo fenômeno? Tem noite e tem dia aqui? Sempre. Todo dia assim, noite, dia e noite. Sempre assim. É igual lá no sul. É assim no Japão. É assim na África. É assim em todo lugar. Tem dia e tem noite. Ok, tirando alguns casos aí, né? Mais pro extremo norte e tal. Mas essa relação de noite e dia sempre existiu. Mas você quer ver uma coisa que a Bíblia fala? Veja, você está no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, vá para o último capítulo da Bíblia, no último livro, Apocalipse 22. Veja o que diz aqui. Apocalipse 22, verso 5. Olha só o que diz. Tem noite e dia em todos os lugares. Agora aqui falando do novo céu e da nova terra. Esse é o contexto, Apocalipse 21 e 22.
Nós vamos ler o verso 5 do capítulo 22. Apocalipse 22, 5 diz assim: ali, falando da nova terra, ali não haverá mais o quê? Noite. Não necessitarão da luz da lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. No original existe dia e noite. Naquilo que é eterno não vai existir noite. E o que é melhor, o original ou aquilo que vai ficar por toda a eternidade? Por toda a eternidade. Querido, sabe o que Deus fez? Deus se antecipa ao movimento humano, e como Ele sabe que a morte entraria nesse lugar, Ele faz desse planeta um planeta provisório. De maneira que Ele deu um nó na morte, de forma que a morte presta serviço à vida, de maneira que a árvore que tomba alimenta a árvore que vive, de maneira que a primavera é a ressurreição de tudo que morreu no inverno. Querido, eu e você somos salvos e teremos vida eterna através da morte de Jesus. A morte que era para nos destruir, que era para nos acabar, ela presta serviço à vida. A morte que vinha para destruir, Deus diz assim: pois eu vou usar a morte e vai prestar serviço à vida. Deus cria um planeta provisório. Deus já sabia que esse planeta iria cair, Ele sabia que nós iríamos pecar, e Ele cria já um planeta com regras que Ele na eternidade vai mudar. Desde que o mundo é mundo existe dia e noite, dia e noite, dia e noite. Era muito bom, mas o excelente será para a eternidade. Eis que crio novos céus e nova terra. As leis que hoje regem a raça humana, as leis que regem a natureza, como por exemplo um leão que é estritamente carnívoro, isso passa. O boi pasta com o leão. As regras mudam, porque agora se estende para a eternidade. Agora não é mais um planeta provisório. Não existe mais morte. Apocalipse 21, 4 diz: então não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, não tem mais morte. Tudo se fez novo. E sabe que novo é esse? No grego, neos. Sabe o que é neos? O novo que é inédito, que é diferente do novo kainós. Kainós é assim: você foi lá e comprou, você trocou de carro, você tinha um carro 2007, comprou um carro 2010, e você diz assim: eu estou com um carro novo. Esse é um novo kainós, porque é um novo que já existe, um novo que já é velho, certo? É novo para você, isso é kainós. O neos é algo inédito. Quando aqui diz novos céus e nova terra, está dizendo de um novo inédito. É por isso que não haverá mais noite. É por isso que Deus simplesmente diz assim: é muito bom. Era muito bom antes do pecado. Ficou horrível depois do pecado. Será excelente depois da extinção do pecado. Deus resolve o problema da rebelião, antecipando seus movimentos humanos e apresentando Jesus como cordeiro antes do pecado entrar no mundo. Ele resolve o problema da morte, dando um nó na morte. Aquilo que era para nos destruir presta serviço à vida. Foi através da morte de Cristo que eu e você receberemos a vida eterna. E aí havia o terceiro e último problema, que é a maldade. Eu e você somos maus. Maus. Um dia desses eu fiquei sabendo de um diálogo entre um agnóstico, sim, quase ateu, e um cristão. Esse agnóstico diz assim: eu não acredito em Deus porque é aquela velha história, né, a questão de Epicuro. Aquela velha história: se Deus é bom e pode, se Deus é bom, Ele não pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, então Ele não é bom, porque eu não acredito em Deus por causa da maldade. Se Deus existisse, Ele não permitiria a maldade. E o cristão olhou e falou assim: engraçado, eu só acredito em Deus por causa da existência da maldade. Se não existisse maldade, eu acho que eu não ia acreditar em Deus. Então, como assim? Eu disse: bom,
Me diga uma coisa, o mal respeita alguém? O mal respeita alguém? Respeita idosos? O mal, não. Com idosos a gente não vai mexer. Acontece isso? O mal respeita crianças? O mal respeita as mulheres? O mal tem ética? Então me diga uma coisa, por que o mal não tomou conta do universo, do mundo inteiro? Por que eu e você não somos demônios? Por que o mal não tomou conta de tudo? É porque existe um Deus que lá no livro de Jó diz assim: até as orgulhosas ondas Deus declara, até aqui virás e não passarás. Deus põe limites. Sabe o que acontece? Se eu sou mal, por que eu não sou tão mal quanto um demônio? Sabe por quê? Porque quando o ser humano pecou, sabe o que Deus fez? Lá no proto-evangelho, em Gênesis 3,15, Ele emprestou a bondade dele para você e para mim. Então é assim, todas as vezes que eu fiz um ato bom, não veio de mim, veio de Deus. É por isso que as minhas obras não são meritórias para a salvação, porque a obra boa que eu faço não me pertence, pertence a Cristo, porque em mim não existe bem algum. Quando eu faço uma coisa boa, por mais insignificante que seja, eu estou com pressa e eu vejo alguém que está querendo entrar na minha frente no trânsito e eu cedo a vez. Fiz uma coisa boa, isso não é do Ivan. Eu não posso me gloriar nisso, porque isso não me pertence, pertence a Cristo. Quando você faz um ato bom, você não me impressiona. Eu me impressiono com Cristo agindo em você. Qualquer ato bom que eu e você façamos não nos pertence, pertence a Cristo. É por isso que a gente é salvo pelos méritos de Cristo. Os meus atos não são meus. Os meus, aliás, eu tenho vários. Tudo que é mal é meu. O que é bom é de Cristo. Quando eu faço alguma coisinha boa, por menor que seja, chegou um vizinho novo no condomínio. Vou fazer um bolo. Aí, não eu, né? Porque se eu for fazer, a mulher vai pensar assim, ele está me expulsando do condomínio. Mas estou dizendo assim, né? Você, a gente vai lá vai fazer um bolo. A gente precisa entender. Vamos imaginar o seguinte, eu posso fazer um bolo pensando em me parecer legal por causa das minhas carências ou porque eu quero me aproximar, porque eu quero ser uma pessoa popular, mas vamos imaginar que eu tenho uma boa intenção, que eu realmente esteja preocupado com aquela pessoa. Isso não me pertence. Se tiver alguma intenção ruim, isso é meu. Se tiver toda a intenção e a ação pura, isso pertence a Cristo. Logo, o mérito é de quem? Dele. Então não importa. Às vezes, você imagine que quando eu era pastor de uma igreja, precisava colocar ar-condicionado. E aí aquela campanha na igreja, vamos pôr ar-condicionado ou não vamos pôr? Aí uns querem, outros não querem, vamos pôr, não vamos pôr. Vamos lá, quem pode ajudar, quem que não pode, aquele negócio todo. Aí um irmão de igreja veio um canto depois assim para mim e falou assim, pastor, é o seguinte, eu quero doar todos os ares aqui para a igreja, da nave grande. Eu falei assim, puxa, que bom, porque daí esses que outros estão doando, eu já vou colocar nas salas. E ele falou assim, mas pastor, eu queria que o senhor me levasse lá na frente e me agradecesse. Que eu falei para ele, fulano, e assim, primeira coisa, eu não posso julgar, porque às vezes o indivíduo tem uma carência afetiva tão grande que ele precisa daquilo. É uma debilidade que ele tem. Então a gente não pode condenar nem julgar. Eu falei assim, irmão, deixa eu explicar para o senhor. Eu acho que o senhor merece a gratidão da igreja porque todos vão usufruir. E eu realmente agradeço. Agora, o senhor já imaginou se eu for fazer isso para cada pessoa? A gente vai fazer um culto de gratidão às pessoas e não a Deus. Porque assim, o senhor está dando todo o ar-condicionado, mas eu sei que isso para o senhor não representa quase nada, mas tem a irmãzinha lá que ela está dando R$100 e eu sei que aquilo para ela é 1/3 do que ela recebe para passar um mês. Que critério eu vou usar para trazer alguém à frente e eu vou publicamente agradecer a todos, porque Deus
abençoou aqueles que puderam contribuir, agradecer aqueles que dessa vez não puderam contribuir, mas que oraram, que tiveram no coração o desejo que as coisas funcionassem. A gente é assim, a nossa intenção é... Às vezes o indivíduo vem à frente e ele pode fazer uma oração em pecado, porque ele quer fazer uma oração bonita para que os outros achem que ele é espiritual. Tamanha nossa podridão, até na oração. Eram os publicanos que iam lá nas esquinas e oravam, e oravam, e oravam. Jesus falou assim, ó, entra você no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Deus resolve o problema da maldade emprestando a bondade dele. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele não quer só emprestar, ele quer dar a bondade dele. Sabe quando você vai receber a plenitude da bondade dele? Quando ele voltar a essa terra. E a melhor notícia de todas é que falta muito pouco tempo para ele voltar. Sabe quem ele vai buscar? Quem ele vem buscar? Pecador, miserável, indignos, os órfãos, os desprezados, os desvalorizados, os desconsiderados, aqueles que ninguém deu valor e que eram pessoas más também, mas que diziam assim, Senhor, eu não quero ser quem eu sou. É a oração de Davi no Salmo 51, Senhor, cria em mim um novo coração. E depois no Salmo 139, quando ele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau. Se eu estou errando em alguma coisa, me conduz no caminho eterno. É esse tipo de gente que Deus vem buscar. Sabe por quê? Porque aqui só tem pecador. Ele só pode buscar pecador. Por que uns ele busca e outros ele não pode buscar? Porque tinha gente que assim, que olhou a derrota de Adão e disse assim, Senhor, eu não sou culpado pela morte de Adão, pelo erro de Adão. Eu não nasci, eu não pedi para nascer nesse mundo de pecado. Agora, é verdade isso. Você não é culpado pela decisão de Adão. Por outro lado, você não é responsável pela vitória de Cristo. Eu e você não temos parte alguma na vitória de Jesus. Ele pisou o lagar sozinho. Ele venceu sozinho o mal, o pecado. Ele venceu tudo. Venceu o inferno, venceu os demônios, venceu os romanos, venceu tudo. Sozinho. Ou seja, eu não tenho culpa por aquilo que Adão fez. Eu não tenho mérito por aquilo que Cristo fez. E eu estou aqui. Aí Deus diz assim, escolhe. E você quer a escolha de Adão ou você quer a escolha de Jesus? Escolhe o que você quer. Escolhe. Hoje, você tem a oportunidade de escolher o que você quer. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Jesus Cristo lá em Mateus, capítulo 6, no capítulo 7, sabe o que Jesus Cristo diz? Ele diz assim, que existe uma porta que é muito estreita. São poucos os que a encontram e são poucos os que entram por ela. O caminho do cristianismo é um caminho duro, é um caminho que sangra os pés, é um caminho onde a gente vai sofrendo, mas é o único caminho. O único caminho. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas ele jurou que o final valeria a pena. Ele empenhou seu sangue dizendo, vá nesse caminho que rasga a tua carne, porque esse caminho vai te levar para a vida eterna. Só que tudo, querido, depende de você e depende de mim. Eu termino contando para vocês o seguinte, eu recebi, minha esposa me mandou uma historinha curta de uma garotinha, uma menininha que recebeu 2 maçãs. E ela ficou muito feliz com as 2 maçãs, mas muito feliz. Quando eu li, falei assim, mas que criança hoje em dia que fica tão feliz com 2 maçãs? Eu vou dar 2 maçãs para a Sofia, quero ver. Nem se for maçã do amor.
Mas a história diz que a menina ficou muito contente com 2 maçãs. E a mãe viu uma oportunidade de ensinar uma boa lição para a filha. E disse assim: filha, você ganhou 2 maçãs? E a menininha: ganhei. Nossa, você ganhou 2 maçãs e você é uma só. Ela disse: é. E você reparou que você ganhou 2 maçãs e nós 2 somos 2? Eu reparei. E devem estar maravilhosas essas maçãs, né? Devem estar gostosas, né? Ela falou: deliciosas, mamãe. E são bonitas, né? Ela falou assim: mamãe, eu nunca vi maçãs tão bonitas quanto estas. E a menininha não estava entendendo o que a mãe queria. E a mamãe foi um pouquinho mais assertiva e ela disse assim: filhinha, você dá uma maçã para a mamãe? A menina se espantou, não esperava aquilo. Pegou uma maçã e mordeu. A mãe achou estranho, ela pegou a outra maçã e mordeu. E a mãe estava pronta para dar uma bronca nela quando ela disse assim: toma, mãe, essa aqui está mais doce. O que Jesus Cristo veio fazer aqui foi oferecer para você a maçã mais doce. A maçã desse mundo está envenenada. A gente já provou dela. Eva mordeu o fruto e os nossos dentes ainda doem. Mas lembre-se que tudo que era necessário para a nossa salvação foi feita. Eu preciso agora escolher. E eu vou dizer para você, sabe como é que a gente escolhe? Não é do jeito que eu quero escolher, é do meu jeito, não é do seu jeito. O seu jeito é torto, o seu jeito é contaminado, é do jeito que Cristo define. Sabe o que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, no livro de Marcos 16:16, ele disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Vou dizer uma coisa para você. O batismo não é ideia de nenhuma igreja, não é ideia de nenhum líder religioso. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, começou o ministério dele através do batismo, Mateus 4. Ele tinha pecado, por que ele foi batizado? Exemplo. O batismo é um símbolo de morte e ressurreição. Eu morro para a minha vida e eu vivo para Cristo. O apelo de João Batista era: arrependei-vos e sejam batizados. O apelo de Pedro, lá em Pentecostes, 3.000 foram o quê? Batizados. O apelo do apóstolo Paulo, batismo. O apelo de Apolo, batismo. O apelo de Cristo, batismo. Batismo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, não existe nada de místico num batismo. O cristianismo não é uma religião mística. O batismo é um símbolo que tem consequências literais no céu e eternas. Onde o indivíduo publicamente ele diz assim: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Por isso eu não tenho outro apelo a fazer a você aqui, sem ser o mesmo apelo bíblico. Jesus Cristo lá em Mateus 28, 18 a 20 diz assim: agora ide, anunciai, pregai, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus Cristo me ordenou a fazer é convidar a todos a se prepararem para um dia serem batizados. Eu pergunto, existe alguém aqui que quer se preparar para um dia ser batizado? Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. E enquanto essa mensagem musical estiver sendo cantada, nós não temos muito espaço aqui. Mas eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você quer se preparar para um dia ser batizado, porque eu quero orar por você, por essa decisão e pela sua família. Eu pergunto, quem será o primeiro homem e a primeira mulher
a se levantar e tomar essa decisão de se preparar para um dia ser batizado como Jesus ordenou? Quem será o primeiro homem e a primeira mulher a tomar essa decisão nessa noite? Onde está você? Você precisa tomar essa decisão? Que Deus abençoe você. Pode vir aqui. Aqui está a primeira mulher. Onde está o primeiro homem a tomar essa decisão? Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe você. Onde está o primeiro homem? As mulheres estão vindo. Onde está o primeiro homem? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Enquanto a música estiver sendo cantada, eu vou estar orando para que você levante e tome a sua decisão. Que Deus te abençoe. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Que tens o melhor pra mim. Queridos, Deus tem o melhor para você e para mim. O melhor.
Deus entregou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho. Ele tem uma vida eterna para dar para você e para mim. Eu quero orar por você, pela sua decisão de se preparar para um dia você cumprir a ordem de Cristo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. Que o dia que o seu batismo chegar, que ele chegue junto com a plenitude de Jesus na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. E que as pessoas não vejam mais você, vejam Jesus em você. Que as pessoas vejam no seu olhar uma cruz. Nessa cruz que nela pingue sangue. E que as pessoas sintam que você é uma nova criatura. Vocês deveriam pensar profundamente em quando vocês serão batizados. Apresentar essa questão ao Senhor e dizer: Pai, me mostra, me prepara, para que eu possa fazer a entrega como o Senhor definiu, como o Senhor quer que eu me entregue. Eu quero convidar os demais a se colocarem em pé também nesse momento, para fazermos a oração final. Querido Pai, eu quero te agradecer, juntamente com os meus irmãos, pelas decisões tomadas aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é sempre simples e clara. Problemas tão complexos, a rebelião, a morte, a maldade, o Senhor se antecipou aos nossos erros e nos salvou antes mesmo de precisarmos de socorro. E aqui estão alguns dos teus filhos que se levantaram tomando uma decisão. Eles querem se preparar para um dia serem batizados. Alguns já conhecem mais a tua palavra, outros menos, mas que o Senhor ajude a cada um para que eles possam efetivar a decisão pela qual se levantaram e vieram aqui à frente. Salve-os para o teu reino, a eles, a seus familiares, que possam, ó Deus, serem alcançados pela mesma esperança que hoje inunda e preenche o nosso coração. Que o Senhor nos dê uma semana feliz na tua companhia, que possamos louvar e engrandecer o teu nome. Cuide de nossas crianças, amanhã será o dia delas. Que o Senhor possa proteger as crianças desse país, que o Senhor possa lhes trazer segurança, alimento, carinho, amor e, sobretudo, o Evangelho. Permaneça conosco, hoje e sempre, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.